Oi, pessoal, eu sou Alessandro e hoje eu vou comentar o final de uma fase recente e bem marcante dos X-Men, que é a fase que foi capitaneada pelo escritor Jonathan Hickman. Essa fase chega ao final nessas duas edições aqui, X-Men 51 e X-Men 52. Essas duas edições, elas compilam os quatro números da minissérie Inferno, que foi aí o Canto do Cisne, né? Foi o fim da fase do Jonathan Hickman. Só que antes de entrar propriamente nas histórias, na história, né, que está nessa edição, eu acho que vale a pena dar um panorama sobre o que significou o trabalho do Jonathan Hickman para os X-Men. Se a gente for pensar, o, o que o Hickman fez nos X-Men foi uma das maiores mudanças no status quo dos mutantes que nós vimos em toda a trajetória dos personagens, desde lá de 1960 e sessenta e pouco. Agora não vou lembrar exatamente, 62, 63, quando os X-Men surgiram. Bom, foi uma das maiores mudanças de status quo. A gente pode comparar a outros momentos. Talvez seja comparável mesmo àquela história chamada Segunda Gênese, que é a história na qual foram introduzidos mutantes como o Wolverine. O Wolverine já tinha surgido antes, mas ele entra para os X-Men nessa história. O Noturno, a Tempestade. Essa história que foi realmente uma grande virada para os X-Men e foi a história que consolidou o sucesso da franquia, que nunca, que não, até então, até essa história Segunda Gênesis, não era um título de muito sucesso na Marvel. A gente pode talvez comparar a mudança de status quo feita pelo Hickman com essa mudança feita em Segunda Gênesis lá pelo Len Wein. Pelo Len Wein, depois o Chris Claremont vai herdar. Pois bem, não é à toa que nas duas histórias, tanto em Segunda Gênese quanto na primeira, na história da fase do Jonathan Hickman como um todo, né, que durou aí 51 edições de uma revista Mix que tinha aí 140, entre 140 e 170 páginas por mês. A cada 15 dias, na verdade, né? Durou 50 edições de uma revista que a cada 15 dias trazia entre 140 e 170 páginas. Bom, não é à toa que nessas duas fases nós temos Krakoa. Quando o Hickman coloca Krakoa, essa ilha mutante, que lá na Segunda Gênesis era uma ameaça e agora com ele se torna um local de esperança, quando ele coloca Krakoa, ele está dialogando. Ele quer mandar, parece que uma mensagem dizer: olha só, isso aqui é um ponto de inflexão. Então é simbólico que Krakoa esteja presente nas duas nos dois momentos da história mutante. O Hickman, ele planejou todo um novo cenário para os mutantes. E ele fez isso lidando com elementos que já estão presentes na cronologia dos mutantes há muito tempo. Por exemplo, a ideia de uma nação mutante, de um país para os mutantes, não é a primeira vez que surge na história dos X-Men. Lembram aí de Genosha, por exemplo. A ideia de mutantes versus máquinas, que é um tema muito importante da fase de Jonathan Hickman, está nos mutantes, está na história dos X-Men desde o início, se a gente for lembrar, dos mutantes contra os sentinelas. Há também a possibilidade de um futuro terrível para a espécie mutante. Não tem como não lembrar daquela clássica história de Dias de Futuro Presente, Dias de Futuro Presente, Dias de Futuro Esquecido, Dias de Futuro Esquecido, né? Dias de Futuro Esquecido, que é a história na qual um- a Kitty Pryde vem do futuro para avisar os mutantes que uma coisa terrível poderia acontecer. Enfim, o Hickman ele está muito embebido da própria cronologia dos mutantes e ele usa elementos da cronologia, conceitos da cronologia para criar um novo status quo. A grande personagem que foi a catalisadora dessa mudança de tudo que ocorreu com os mutantes é a Moira MacTaggert. Ela é o pivô aí, das mudanças que acontecem com os mutantes. Mas antes de falar mais da Moira, vale dizer que o Hickman ele não foi responsável só por uma reformulação no título dos X-Men, mas em toda a franquia mutante. A partir do que ele fez, vários títulos foram lançados. Muitos títulos foram lançados, inicialmente seis, depois alguns são cancelados, outros vêm. Enfim, ele relança toda a franquia. E ele possuía um plano mestre, e os outros roteiristas de alguma maneira dialogavam com esse plano, e esse plano ele tinha um tempo para acabar, né? Tinha um tempo para acabar. Tinha uma espécie de começo, meio e fim planejado pelo Hickman. Acontece que a fase fez certo sucesso e a Marvel resolveu expandir um pouco, vamos colocar assim, continuar um pouco com alguns conceitos, trabalhar por mais tempo alguns dos conceitos que o Hickman trouxe. E o Hickman então sai.
ele deixa os conceitos colocados por ele e sai. Ele deixa de escrever os títulos mutantes. E então, a fase que ele elaborou, ela acaba aqui e ao mesmo tempo não acaba. Ela acaba no sentido de que ele não escreve mais, mas ela não acaba no sentido de que os caminhos abertos por ele continuam abertos. Em Inferno, deixa eu mostrar para vocês um pouco dos desenhos. Deixa eu mostrar aqui para vocês um pouco dos desenhos. Preciso pegar o nome dos desenhistas, né? Que acaba que é o Stefano Caselli. Deixa eu só conferir aqui se é isso mesmo. Bom, daqui a pouco eu falo o nome dos desenhistas, de qualquer modo. Mas é o Valério Schmidt, que desenha aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Em Inferno, nós vemos o Jonathan Hickman fechando um ponto dos vários elementos que ele abriu nas duas minisséries que deram início à sua fase, que é Powers of X e House of X, que aqui no Brasil ficou Dinastia X e Potências de X, ou Dinastia 10 ou Potências de 10. Né? O caso do X, que trabalha essa ambiguidade do algarismo romano. Aqui também eu falei que era o Valério Schmidt, também tem o Stefan Caselli. Deixa eu mostrar um pouco os desenhos para vocês, para não ficar só falando sem mostrar os quadrinhos. De todo modo, como eu estava dizendo, ele fecha um único ponto. A partir daqui, minha gente, eu tenho que reconhecer para vocês que é impossível continuar falando desse quadrinho sem dar alguns spoilers. Sabe por quê? Porque esse ponto que é fechado é um ponto fundamental. E ele é catalisador de todos os outros. É como se, a partir do momento que os efeitos estão consolidados, a causa pudesse ser deixada de lado. É mais ou menos isso. Então eu tenho que falar sobre que causa é essa. Vamos lá. Vamos dar então alguns spoilers. Qual é em torno de que gira Inferno? Gira em torno daquela personagem que é o pilar da mudança para os mutantes, que é a Moira MacTaggert. Qual é o poder dela? Isso é importante. A Moira, na história do. Bom, na cronologia dos X-Men, sempre foi considerada uma humana. E o Hickman introduziu a ideia de que ela é uma mutante que tem o poder de cada vez que morre, ela retorna ao útero da mãe. A ideia é isso, né? Ela renasce lá no seu passado e já criança com todas as memórias da vida que ela viveu. Por exemplo, digamos que ela nasceu em 1970, dando um exemplo aqui. Viveu até 2020, ela morre em 2020. Então é como se a consciência dela fosse transportada para o passado e ela, bom, mas ao nascer já sabesse de toda aquela vida. Então esse é o poder da Moira. E a partir disso, ela já viveu diversas vidas, ela, junto com Xavier e com Magneto, elabora um plano para salvar a espécie mutante de um futuro terrível que viria. Só que há uma coisa, a Moira não gostava, não queria de maneira alguma que houvesse videntes em Krakoa, mutantes que pudessem ver o futuro. Isso impedia que a Sina, aquela personagem que é a amada da Mística, não fosse ressuscitada. Vale lembrar que hoje qualquer mutante pode ser ressuscitado, mas havia um bloqueio aí para a ressurreição da Sina, o que gerou grande revolta na Mística e fez com que ela buscasse os próprios meios para ressuscitar a sua amada. Bom, ela consegue ressuscitar e isso muda o próprio equilíbrio de poder de Krakoa. E, ao mesmo tempo, né, esse retorno da Sina faz com que o segredo em torno da Moira seja revelado. Pensa comigo, a personagem girava uma situação muito difícil. Né? A ideia é o seguinte: a qualquer momento, se ela morresse, seja por causas naturais, seja porque fosse assassinada, algo desse tipo, tudo que foi feito, por melhor ou pior, seria zerado, porque ela voltaria ao passado, toda a cronologia estaria à frente de novo, e é exatamente esse ponto. A ideia de que esse poder da Moira de reviver no passado, né, voltar ao útero da mãe com todas as memórias, é exatamente isso que o Jonathan Hickman fecha. É exatamente isso que ele vai ter que tirar do jogo. Né? Ele tira do jogo justamente aquela, ou pelo menos aquela peça que fez com que todas as outras se movessem. Essa é a ideia. É isso que vai sair do tabuleiro aqui agora. Bom,
E aqui, bom, como eu disse, ia dar spoilers, agora é um grande spoiler. O status da Moira é bastante mudado. Ela é vista, bom, pelo menos pelo Xavier e pelo Magneto, isso não é revelado para todos, como uma salvadora da espécie mutante. Aqui, ela é revelada como uma vilã. Ela possuía esse plano de salvar os mutantes, na verdade, era um plano para exterminar os mutantes, ou pelo menos exterminar a mutandade. Ela tinha um plano para fazer com que os mutantes fossem curados da sua mutação e fossem transformados em humanos. Esse plano não é tão bem detalhado, embora a gente, ao ler as histórias, a gente saiba, tenha elementos sobre como ela faria isso, mas é isso. Ela, na verdade, ela estava manipulando o Xavier e o Magneto, inclusive na criação de Krakoa, para realizar esse extermínio dos mutantes como espécie. Aqui é interessante, porque as coisas não dão certo, nem para ela, nem para o Magneto e para o Xavier. Eu achei isso muito interessante, sabe por quê? Porque às vezes a gente lê histórias que tem esses planejadores muito inteligentes e parece que eles são oniscientes, né? Eles preveem tudo que vai acontecer. E aqui nessa história o Hickman mostra que não, que há consequências que são inesperadas, que é impossível controlar todas as variáveis. Isso, ao meu ver, traz mais verossimilhança, traz algum, e aí bota aspas nisso, traz algum realismo para a história. Vocês já viram isso? Às vezes tem uma história lá e aí de repente o vilão tá vencendo e aí o herói diz assim: "Não, isso era o meu plano desde o início", né? E aí parece que o cara consegue prever todos os movimentos. Aqui não acontece isso. Há consequências inesperadas e há, como eu disse, a ideia de que não é possível controlar todas as variáveis. A mística e a sina aqui, por exemplo, foram variáveis que não foram controladas. Bom, muitas pessoas leram só as minisséries iniciais. Essas pessoas, tem como elas lerem isso aqui, dá para entender de boa. Até porque o Hickman ele não vai dialogar tanto com as outras histórias que foram publicadas nesse caminho. Por que, que ele não vai dialogar? Porque ele só quer fazer algo, um ponto, né? Quer fechar esse ponto da Moira MacTaggert. Né? É essa que é a ideia. Então, muito do que foi feito nessas 50 edições aí continua. Mas essa série Inferno, ela também traz possibilidades. A nova situação do Conselho Governante de Krakoa, a relação da Moira com os mutantes, que vai ser desenvolvida agora na revista do Wolverine. Nós teremos novos títulos mutantes. E só o tempo que vai dizer se a decisão da Marvel de expandir essa fase do Hickman foi acertada ou não. Vou dizer que a minissérie Inferno encerra de forma digna, pelo menos esse fio, essa ideia da Moira. Bom, só para encerrar, dizer que os desenhos são agora são quatro números, né? Desenho desse, são quatro números compilados em dois, desenhos do R.B. Silva, do do RB Silva, do Stefano Caselli e do Valério Schmidt. Só para mencionar e dar os créditos, afinal de contas, quadrinho não é algo feito só pelo roteirista. Enfim, tá aí, minha gente. Tá aí um pouco o meu olhar sobre essa fase que termina e não termina, que não termina e não termina, mas que continua que trouxe conceitos muito interessantes e que dinamizou a franquia dos X-Men. Todas as relações internacionais de Krakoa, que tem isso, todo o novo status quo das equipes mutantes ligada a essa nova posição dos mutantes, posição geopolítica dos mutantes no mundo. Enfim, bom, mas eu vou parando por aqui. Espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, dá o joinha, compartilha, aquilo tudo que você já sabe, né? Comenta aí se leu a fase do Hickman, não leu. E, bom, só lembrar também que na descrição tem link da Amazon, caso você fazer alguma compra nessa loja, né? Esse link ajuda demais o canal a se manter e a melhorar. Para então por aqui, forte abraço e até o próximo vídeo.